Gente, como Marlon tem sido usado por Deus, né? Que homem cheio de Deus, meu filho, você vai fazer muitos filhos de Jesus, muitos discípulos com sua esposinha linda. Olha, gente, só um breve testemunho. Contei o ano passado, falei do Leleu e vou falar do Marlon. Lila, chega aqui. Só um parêntese, viu, pai? A gente já estava acostumado a ele pegar assim. Olha só, gente. Olha a alegria de você fazer discípulos. Eu quero que todos os irmãos experimentem o que eu tenho experimentado. Não é porque eu quero que todo mundo seja como eu. Não, querido, não é isso não, presta atenção. É porque eu estou vivendo uma alegria tão grande que não quero viver sozinho. Eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eu queria tanto que todo mundo experimentasse essas coisas. E não é só eu que tenho vivido. Muitos de vocês têm vivido isso também, né, Carlinhos, né, Luiz? E a gente quer muito que os irmãos entendam que Deus tem um projeto e se empenhem nele. Se empenhem nesse projeto. É tão bom, né, Fabiana? Aí o que acontece, irmãos? A gente vê pessoas como Marlon e Lila, gente. Esse casal aqui, meu Deus. Marlon estava separado de Lila. É uma história de fazer você chorar. Dá um filme. Eu acho que eu vou fazer o teu filme. Tu topa, Lila? Contar a história de vocês? Que coisa. Dá um filme lindo. Dá um filme. Graça e paz de graça, igreja. Toda vez que eu penso em contar minha história com Lila, eu sempre falo, só vem na cabeça o que eu falei uma vez pra ela. Ela, numa noite, me ligando, me aperreando no tempo, pra eu voltar pra ela. E eu disse na cara dela que eu preferia morrer do que voltar pra ela, né? E hoje eu penso no que ela pensava, né, quando eu disse isso, né? E eu penso o quanto foi duro, né? O quanto é difícil, mas o que eu quero falar é que quando você, mesmo que esteja se santificando, mas uma pessoa em pecado é capaz de fazer tudo, coisas terríveis, né? E eu estava em pecado, e em pecado eu traí minha esposa, fui traído. Não sinto dor em falar disso, porque é como uma ferida que já cicatrizou. Se ela não tivesse cicatrizada, quando eu tocasse ia doer. Mas hoje já não dói mais. Tem lá a cicatriz só para me lembrar. Mas hoje não dói porque eu estou curado, em nome de Jesus. E é algo que não é fácil de ser curado. Eu me lembro que eu falava com o Saulinho, eu não consigo abraçar minha esposa. Ela deitava na cama, assim, do meu lado, e de noite eu nem conseguia... Meu irmão, eu não conseguia abraçá-la. Se era para abraçar, para dar... Eu não conseguia, não sei lhe explicar o como, mas eu não conseguia. E vinha aquela vida... Deus, o Espírito Santo, né, me falando, abraça. E eu sempre falo que a gente às vezes pede para Deus falar conosco, irmão, ele fala. O problema não é pedir para ele fala constantemente. O problema é para a gente seguir o que ele fala. E aí é onde parece o verdadeiro discípulo, né? Ele se aparece nessa hora porque a minha vontade é de não abraçar. Mas quando eu me converti, foi muito parecido com o Camila, eu sempre queria buscar Deus e todo canto eu estava querendo Deus. Eu ia andando, falando, eu acho que a dona falava que eu sou doido, e eu falava, não, que seja doido por Jesus. E eu ia falando, e sozinho, eu acho que alguém pensava isso, né, de mim, mas eu não quero saber, deixa eu ser doido por Jesus, que me chamem de doido, mas que seja por Cristo. Então eu ia lá e abraçava mesmo ela contra a minha vontade. Só que depois que eu abraçava, eu percebia que o diabo ali estava sendo derrotado, né, e Cristo estava sendo glorificado através de mim. Né? E era tão bom depois que eu abraçava, era uma resistência enorme para dar o primeiro passo, né? E a vida foi assim, nessa dificuldade tão grande, né? E eu sempre, quando conto meu testemunho, que o tempo é tão pouco, eu fico querendo me conter para poder dar um espaço para Lila, né? E como a gente, um completa o outro, né? Eu vou passar para ela completar. Graça e paz, irmãos. Bom, só para complementar o que ele falou, irmãos, foi um período muito difícil da minha vida, porque ele, como vivia no mundo,
me agarrei à vida dele e eu achava que eu indo pelo caminho que ele estava indo, eu estava bem, eu estava tudo certo. Sendo que as influências do mundo me contaminou. E eu cheguei ao ponto de, como ele falou, de traí-lo. E eu achava que estava tudo bem, porque o mundo acha que isso está bom. O mundo acha que isso é o certo. O mundo acha que se você não fez isso, menino, tu é muito careta. O que é que tu tá achando? Tu tá casada, mas tu pode ficar com aquele cara ali. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz e achei que estava tudo bem, que estava tudo certo. E quando ele descobriu, meu mundo caiu. Né? Eu realmente percebi o que tinha acontecido na minha família. Eu realmente vi que minha família, o inimigo entrou, eu dei a brecha, ele entrou, ele destruiu, fez um saceiro na minha casa e ficou rindo, e ficava rindo de mim. E isso me machucou muito, muito mesmo, porque quando eu casei com ele, eu casei para viver para sempre. Eu não casei para me separar. Eu casei para ficar bem velhinha do lado dele e ele de cabelo branco. E quando aconteceu isso na minha vida, eu caí, eu desabei. Eu percebi o que eu tinha feito, corri atrás do Senhor, voltei para os caminhos dele, corri atrás. Me dediquei muito, irmãos. Deus colocou uma pessoa muito, muito importante na minha vida, chamada Lenilda, que ela me acompanhou, irmãos. Ela me acompanhou desde o início. Ela me ajudava no jejum, a gente acordava de madrugada, a gente orava, a gente clamava ao Senhor e ela dizia, sempre ligava para mim, e aí, Lila? E aí? Eu queria uma resposta instantânea de Deus. Já que eu tinha voltado para os caminhos dele, eu queria que o Senhor fizesse assim. Mas não é assim no tempo de Deus, irmãos. Eu esperei 6 meses para ele poder voltar. E quanto mais o tempo passava, mais aquela angústia no meu coração. Poxa, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está fazendo alguma coisa? Será que Deus está trabalhando? E o Senhor lá calado, o Senhor lá trabalhando. O Senhor fazendo a parte que era para ele voltar para a igreja e para ele voltar para casa. E quando ele voltou para casa, irmãos, foi um momento tão bonito que eu nem acreditei. Ele chegou para mim, ele botou o carro para dentro, que quando ele ia ver os meninos, ele não tinha costume de botar o carro. Ele abriu o portão, colocou o carro e sentou e ficou comigo. Aí depois ele disse, Lila, eu estou voltando para casa. Mas aí eu quero que assim, a vida da gente seja uma vida nova, seja uma vida diferente. Eu não vou passar de jeito nenhum na sua cara aquilo que a gente viveu, de forma nenhuma, porque eu quero que seja tudo novo. A gente sabe que no começo não é assim, porque realmente tem que vir o verdadeiro perdão. E de início ele voltou para casa, mas como ele disse, não era a vontade dele. Não era aquilo que ele queria, mas ele fez a vontade do Senhor, ele voltou. O Senhor pediu, ele voltou. E quando ele voltou, não foi fácil, irmãos. Ele continuava jogando na minha cara, eu via aquele de cara feia, ele não falava direito comigo. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Se ele voltou para casa, por que ele está fazendo isso? Se ele me perdoou mesmo, por que ele está fazendo isso? Mas aí eu falei com o Saulinho, eu disse, Saulinho, me ajuda, Saulinho, eu não aguento não, Saulinho. Eu sei que Deus, ele trouxe a bênção, mas não está completa ainda. Porque, irmãos, eu quando estava orando, estava buscando ao Senhor, ele me deu um versículo lá em Ezequiel 36, que ele fala que ele vai restituir as cidades destruídas e restaurar aquilo que foi destruído. Isso eu entendi no seguinte, que ele ia trazer meu esposo de volta e que ele ia reconstruir o que foi destruído. O que foi destruído no meu esposo foi o amor dele por mim. Eu entendi dessa forma, eu digo, Senhor, se tu estás me falando o que tu vais fazer, então eu creio. E foi o que aconteceu, eu pedi ajuda a Saulinho, aí Saulinho entrou em campo, junto com o Leleu, conversou com o Marlon, foi uma conversa muito inspiradora, glória a Deus, né? Que hoje ele é uma bênção, irmãos, ele me trata muito, muito bem. Irmãos, eu me lembro de uma vez que tava na igreja aí chegou o Leleu e Saulinho parecia que eu tava no canto de uma parede, falando, Marlon, tu tem que amar tua esposa. Eu digo, sim, mas eu não consigo. Sim, mas tu tem, mas eu não consigo, é fácil falar, mas eu não consigo, meu irmão. Aí ele pegou e fez, vamos fazer o seguinte, mesmo que você não ame, e eu pensando aqui, não, eu sou santo, eu não quero ser hipócrita não vou falar que eu amo sem amo. Aí Saulinho fez, fala aqui, treina com a gente, fala aqui da boca pra fora, como imagina que ela estivesse aqui e fala que ama. E ficou engasgado na minha boca, mas não saía de jeito nenhum, eu te amo. Não conseguia dizer.
né? E o incrível é que a primeira vez que eu consegui, o amor começou, para honra e glória de Deus, a fluir dentro de mim, né? E era um amor tão grande, irmão, mas tão grande, que foi amando. Hoje, eu ligo para Saulinho recentemente e falei: Saulinho, eu tô com um problema muito grande. Aí Saulinho, fala, Marlon, qual é? Saulinho, eu tô amando minha esposa mais do que a Deus. Saulinho, isso não pode acontecer, Saulinho. Irmão, eu acho que foi muita fé dela, ou foi muito jejum, muita oração, mas o amor estava tão grande que eu estava no trabalho e pensando na minha esposa em todo canto. E mais do que meus filhos, eu já amo ela, né? Então meu perigo agora é para que eu não ame a ela mais do que a Deus, porque Deus tem que estar acima de tudo. Não é isso? Uma coisa que eu fiz na igreja uma vez lá num discipulado, que é um exercício muito bom para a mente, para a gente poder amar Deus mais do que qualquer coisa. É você imaginar uma cadeira vazia e Deus do outro lado, e você pensar nas pessoas que você mais ama e botando na cadeira, né? Mãe, senta aqui. Mãe, a senhora é joia. O resto tudo é bijuteria. Eu te amo, mãe, mas é Deus. E Deus está em primeiro lugar na minha vida. Sai, mãe, senta a esposa. Lila, eu te amo e tu nem imagina o quanto, né? Pra mim, nada nem uma mulher se compara a você. Teus cachos e teu sinal é teu charme. Eu louvo a Deus quando eu te vejo, porque é criação de Deus, e Saulinho me ensinou que louvou a Deus não é só cantar também, é observar a criação dele. E eu louvo a Deus por tu, né? Mas se levanta também porque é Deus. Aí chega os filhos. Eita, eu me lembro que quando eu estava separado, uma vez eu fui pegar meus filhos no final de semana. Aí quando eu levei ele, eu tirei do carro rapidinho o mais velho, Guilherme, tirei Samuca, o mais novo, e abri a porta já doidinho pra sair, porque eu tava namorando, ia pra casa da namorada. E eu me lembro que a namorada eu até mostrei uma vez ao pastor Saulo, mas aí foi muito rápido quando ele tava socorrendo o cachorro dele. A primeira passagem, deixa a namorada, assim que eu voltei pra igreja. E eu, como é que eu vou fazer isso? Mas eu fiz, né? A ser lá de ser discípulo, e é tão bom ser discípulo. Aí eu peguei, quando eu tirei meu filho e ia lá pegar a namorada, que eu olhei, Guilherme chega, tava soluçando. E eu conheço tanto meu filho, quem é pai sabe disso, que eu sei quando é alguém que está induzindo ele, alguma coisa. Se eu olhar pro meu filho, eu já sei, tem algo de errado. Então, mas eu via que era natural, um choro natural dele. E quando eu olhei para ele nos olhos deles, ele disse assim: pai, eu vou ficar com saudades. Só porque eu estava saindo de casa e ele sabia que eu não ia voltar. E meu irmão, aquilo deu tanto, e eu vi, que mal estou fazendo para minha família, meu Senhor, né? E minha conversão foi tão linda, meus irmãos. Eu vou voltar aqui em Lajedo, em nome de Jesus, e vou contar meu testemunho completo para vocês, né? E então, quando amém, amém. Mas eu não sei se o pessoal quer participar da vigília, querem ou não? Amém. Então, quando ele pegou e tava nessa chorando, e eu vi que ele tava, que eu conheço meu filho, eu vi que era criança que tava chorando, que não foi ninguém que induziu a ele, e eu vi o que é que eu tô fazendo com a minha família, né? Eu tenho que voltar para casa, tenho que estar de novo com meus filhos, né? Então, eu pensei, né? Aceitei a Cristo de uma forma tão linda, eu acho que foi minha conversão. Cristo é lindo, é todo perfeito. E eu fico olhando, poxa, tava indo para um curso técnico que eu fazia, de eletrotécnica, e no carro, eu dirigindo na Abdias de Carvalho, eu começo a cantar uma música de Kleber Lucas, Santidade. E ali eu me converti dentro do meu carro. Parei o carro, liguei para um amigo meu, e a Allen, bora orar comigo que eu me converti, cara. Mas como, Marlon? Não, me converti aqui no meu carro agora, escutando, né? E quando você é traído, uma forma de você ser curado é quando você vai à pessoa que foi o grande causador da traição e libera o perdão para ela. Ainda que você, no seu íntimo, esteja lá com aquela... Poxa, eu te perdoo, mas você não... Mas eu não confio mais em você. Aí eu ia na Bíblia, mas poxa, a Bíblia diz que se eu perdoo, tudo é lançado no mar do esquecimento, né? Eu não me lembrei porque eu estou lembrando, então não perdoei ainda. E eu naquela questão, não, eu sou santo, eu não quero, eu tenho que buscar Deus e não posso ser hipócrita nem comigo mesmo. E tá errado, então não perdoei. Eu buscava perdão, mas eu não conseguia liberar esse perdão, que eu pensava que era assim. Mas irmãos, não é assim não, viu? Eu posso dizer para vocês que não é, porque o tratamento de Deus é do jeito que Ele quer. A gente não é Deus não para tomar o lugar dele. Deus, eu quero que seja assim comigo, né? E eu lhe digo que o dele foi perfeito para mim. Eu não queria que fosse de outro jeito, né? E como Ele me conhece mais do que eu,
Então, quando Deus ele me tratou desse jeito, né? Eu peguei, fui cada dia mais aprendendo com Lila, né? Então, era difícil, era impossível que abraçar ela, que amar. Irmãos, é algo que eu não queria que vocês passassem, mas até de explicar o sentimento que eu tinha é difícil, né? Porque quando eu descobri que ela tinha traído, foi através do celular que ela tinha mandado uma mensagem, e quando eu vi o celular, eu aconchei ela e ela pegou e me falou tudo. Aí eu peguei e falei, poxa, mas será que ela não está, ao invés de estar arrependida porque ela está sabendo, ela não está com remorsos, né? Porque tem um remorsos também, remorsos não é arrependimento, né? É porque remorsos é quando uma pessoa é pego com a boca na botija e de repente ela não se arrependeu, mas se eu não fosse visto eu ia parar com isso, né? Então aquilo começou a entrar na minha mente, e eu não conseguia liberar isso dela, eu não conseguiria confiar nela, não conseguia nada disso. E eu perdoei depois ela, fui lá pedir perdão. Eu uma vez liguei até para o Salinho, eu liguei pro cara com quem aconteceu a traição e disse a ele que antes eu tinha ligado a ele, porque também a pessoa que trai, uma das coisas que a traição também vem, além do abandono, é vingança, um sentimento de vingança você tem. Você quer se vingar de todo jeito. Então eu ligava pro cara às vezes ameaçando ele, querendo se encontrar com ele. E na situação, às vezes chegava em casa perguntando, e aí, tu tá vendo ele ainda, não sei o quê. Mas aí eu já namorando, né? Então eu consegui ligar pro cara depois que me converti. Eu pedi perdão a ele, informei a ele o que ele fez. Eu disse, ó, isso é feio, cara. Isso aí, eu não tô mais preocupado com isso, porque agora tem uma pessoa. Eu fiz o que Davi fez aqui no verso 16. Eu invocarei a Deus e ele me salvará. Então eu disse, eu tenho uma pessoa agora que é por mim, que é Deus. E não permita que seja assim também na sua família. Porque eu também já traí minha esposa e acabei sendo traído. Não permita que seja assim, ainda tem chance pra você. Eu estou deixando de te perseguir, não é porque eu sou bom não, é porque Cristo vive em mim. E eu sou nova criatura e isso eu não vou fazer mais nada. Sobre mim você pode ter tranquilo, você pode cruzar o caminho comigo e nada eu vou fazer com você. E ele, tudo... Eu pensei que ele ia até... Eu me lembro que quando eu fui ligar, eu pensei que ele ia ir de contra mim, nem deixar eu falar, né? Porque a gente discutia direto no telefone. E eu falei, Senhor, eu vou ligar, já que você está pedindo, eu vou ligar. Mas se ele não não crescer me escutar, tá bom, não ligo mais. Porque era muito ruim pra sair aquilo da... Quando ele atendeu, falou alô, e eu, meu Deus, o que é que eu falo? E aí consegui falar tudinho, graças a Deus. E quando eu liberei o perdão dele, é como se tivesse tirado algo muito pesado das minhas costas. E dali em diante começou o processo de cura na minha vida, né? Deus veio agindo. Hoje eu não tenho ciúmes da minha esposa, né? Por isso que eu não gosto dela. Amo tanto que vocês não entendem o quanto. Mas eu louvo a Deus pelo trabalhar dele na minha vida. Amém. Viu? Eu louvo a Deus, né? Quer falar alguma coisa, mãe? E ela tá dizendo que eu falei tudo, né? E eu falo muito também. E que eu diminua e que ele cresça, né, com o meu testemunho. Que vocês possam ver que tudo que eu e minha esposa passou, a gente só conseguiu porque Cristo estava em nós. Porque se fôssemos da gente, a gente cada dia mais ia se afastando do outro, se afastando do outro, se afastando do outro, né? Amém, meus irmãos.